Bom, gente, quem me conhece sabe que eu nunca fui de gostar de estar procurando uma doença, indo pra médico, essas coisas. Eu só vou pra médico quando realmente eu preciso. Assim, quando aparece algo muito estranho em mim. E o que acontece? O ano passado, na verdade eu já sabia que eu tinha um sopro no coração. E esse sopro não apareceu no exame do ano passado, mas apareceu uma novidade. A novidade é que uma das válvulas do meu coração não fecha. Então, essa abençoada, provavelmente, em algum momento da vida, ela vai ou não causar algum problema. E já tem mais ou menos uma semana, mais ou menos isso, que eu não venho me sentindo muito bem. Mas, como eu já falei, quem me conhece sabe que eu não gosto de. Então, o que acontece? Por eu ser muito ligada agora, mais do que nunca, às coisas naturais da vida, eu nunca fui muito de estar, eu tenho que ir para médico, eu tenho que isso, aquilo. Bom, mas só que essa semana eu venho observando que existe alguma coisa que está me causando um certo desconforto. Eu estudo, sei que quando vem para o físico é porque já saiu do nosso espiritual, já saiu do nosso mental, já se alojou no emocional e veio para o físico. Pela genética, meus pais são totalmente, como se diz o nome? Agora esqueci, gente. Esqueci mesmo. Não. Hipertensos, né? Então, pela genética, a minha possibilidade é muito grande. Então, o que acontece? Já tem uns 8 dias, mais ou menos isso, que eu observo que vira e mexe eu sinto um cansaço, uma dor, que é uma pressão assim no peito, no meio assim, na parte do coração, e puxa pro lado direito da mama para as costas essa dor. E uma hora essa dor aparece, outra hora ela ameniza, ela some. Porém, eu tenho notado que toda vez que eu faço algum tipo de esforço físico, ela volta. E são pequenas coisas que estão me deixando cansada. Então, pode parecer frescura, pode parecer o que quiser pensar sobre isso, mas eu sei que não é frescura, porque difícil. Então, quando a gente estuda, principalmente agora que eu estou estudando muito sobre o comportamento emocional através da psicanálise e linguagem do corpo também, isso está me dando base, que eu estou vendo que é uma soma de emoções sim, mas provavelmente algo está errado no meu corpo. Ou seja, pode ser o coração, pode não ser o coração, mas que alguma coisa está errada, está errada. E como eu não sou muito de entrar no desespero, eu sou de entrar no desespero na outra pessoa, porque como eu não posso fazer na outra pessoa o que eu posso fazer em mim, então normalmente quando me deparo com uma situação, pessoas doentes, sofrendo alguma coisa, eu fico em desespero porque eu gostaria de estar podendo ajudar mais. Então, já quando é comigo, eu procuro o máximo me manter equilibrada emocionalmente. Não gosto de ninguém com desespero perto de mim, para que eu possa manter a minha paz, a minha harmonia, para que eu possa ler meu próprio corpo, o que está acontecendo comigo, o que é que posso realmente ajudar nas minhas emoções. E eu confesso que muitas vezes eu encontro resposta para essas dores. Muitas vezes pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional. E eu sei que isso está ligado a uma emoção muito profunda. Porém, ela pode estar no físico já, ela pode estar no meu coração, no centro das emoções. Então, e sem contar que geneticamente
eu já tenho a possibilidade, né, de ser hipertensa. Até porque minha pressão arterial é emocional agora. A gente, depois que passa dos 50, a gente recebe muitas novidades no nosso corpo. Principalmente as mulheres que entram na menopausa, assim como eu. E aí, uma coisa importante é eu não me apegar a isso. Por mais que esteja sendo desconfortante, sabe? Essa dorzinha chata, fico meio cansada, mas não me apegar. E uma coisa que eu não tenho é medo. É medo de ter que resolver, se for preciso. E por que eu não tenho medo de resolver esse problema? Porque eu sei que Deus está comigo. Porque eu sei que Jesus Cristo está comigo. Eu tenho fé. Tenho fé suficientemente para saber que Deus não nos dá nenhuma prova que a gente não seja capaz de fazer. Que Deus não dá um caminho que a gente não seja capaz de passar. E é isso que me fortalece. É isso que tem me feito viver. É isso que tem feito eu acreditar nos meus sonhos. E que não me dá medo. Eu tenho mais medo da ingratidão humana do que do chamado de Deus. Eu não sou a pessoa mais perfeita, nem aquela que não tenha pecado para não ter receio, mas a minha fé me permite acreditar em um Deus maravilhoso. A minha fé me permite acreditar em um Jesus Cristo maravilhoso. A minha fé me permite dizer que eu não estou só. Que eu posso ver a frieza das pessoas como eu posso ver o amor. Mas eu vou sempre ver o maior dos amores, que é o amor do Salvador Jesus Cristo. Esse amor que me ensina e me mantém acreditando nos meus sonhos. Então, eu não estou receosa. Um pouquinho só apreensiva, porque a gente fica pensando assim, será que é o que estou pensando? Ou é apenas uma crise de ansiedade, um estresse? Bom, mas uma coisa é certa. Haja o que houver, Jesus Cristo está no comando da minha vida. E na vida de todas as pessoas que estão enfrentando algum problema, seja ele qual for. Isso é minha fé. Isso é o amor que eu tenho pelo meu mestre. Um mestre que me dá inteligência, que me dá sabedoria. Um mestre que não me desampara. Um mestre que eu aprendi a entender. E quando ele faz, ele é Deus. Mestre, Jesus Cristo também me ensina. Quando ele não faz, também é Deus. Todos nós temos um momento. Todos nós que viemos para aqui, viemos com um código de validade. Qual o código de validade e quanto tempo? Nós não sabemos. Mas, por meio de boas obras, nós podemos ir levando o nosso código de validade por mais tempo. Mas, se o código de validade está lá, mediante a vontade de Deus, não tem como ele não ser vencido. Ele vai vencer. Então, por que medo? Medo para quê? Então a pergunta é, por que medo? Medo para quê?
se nós somos apenas espíritos vivendo uma experiência na Terra. Nós não viemos aqui para ficar. Isso eu compreendi perfeitamente bem. Demorei, mas compreendi. Há 4 anos atrás. Fazer 5. Que eu compreendi perfeitamente bem. Então, aqui é uma passagem, aqui é uma estadia só. Muitas vezes é uma estadia maravilhosa, outras não. Mas assim, sempre um grande aprendizado. E se tudo que a gente fizer for para contribuir para o melhor, para um mundo melhor, provavelmente a gente vai ter a certeza que daqui a gente vai levar o grande aprendizado. Então, eu aprendi também que eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para agradar apenas a Deus e a Jesus Cristo. Eu não vou agradar todo mundo, mas uma coisa eu sei. Que aqui eu aprendi e aprendo muita coisa. Aqui eu posso ver Deus agindo na minha vida para eu conhecer pessoas boas e pessoas ruins também. Isso dentro e fora da minha família. Então, o que eu posso dizer? Aqui é mesmo um momento de passagem, onde nós temos a oportunidade de servir uns aos outros, mas nem todos. Então, nós estamos realmente de passagem, uns para ajudar os outros, mas nem todos, como eu já falei, estão dispostos a fazer o que o Mestre pede. Amai-vos uns aos outros. E nem sempre vamos passar exatamente nessa prova. Porque assim, as pessoas estão muito equivocadas em relação à religião, principalmente. As pessoas acham que o que vai salvar suas almas, seu espírito, é a religião. Não, gente. A religião é uma escolha que a gente pode acreditar. Mas o que vai realmente fazer a diferença, se vamos um dia estar bem diante de Deus, o Criador, é exatamente as nossas obras. O nosso espírito, como está contrito. E se o nosso espírito está contrito, se nós estamos dispostos a realmente fazer a vontade de Deus, eu não falo a vontade como somos tão cobrados, tipo perfeição. Mas pelo menos fazendo como uma amiga me falou, nosso 1%, mas sabendo que a gente está fazendo aquilo que o Senhor espera. Né? Então, quando a gente toma esse conhecimento, a gente está agindo dessa forma porque a gente tomou conhecimento de Cristo, do que Cristo veio à Terra fazer. E não porque eu sirvo uma religião. Então, por exemplo, quando alguém me vê fazer uma boa obra, saiba que eu não estou representando apenas a minha religião. Lá eu aprendo a fazer o bem, sim. Mas, sim, na igreja, no templo, onde você achar melhor dizer o nome, eu chamo de igreja, eu chamo de templo. Lá eu aprendo a ser como Cristo. Não aprendo apenas religião. Eu aprendo a ser como Cristo. Então, é isso que é importante a gente, quando olha para uma pessoa, independente da religião que ela tem, independente do problema que ela está passando, é olhar para o coração, para as obras dela. E nunca escolher a quem vai ajudar, a quem vai socorrer, por conta de uma situação, seja religiosa, seja qual for a situação. Então é isso. Independente
da sua crença religiosa, da minha crença religiosa. Fé é um princípio. Fé em Deus e em Jesus Cristo é um princípio que qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa. Seja ela pobre, rico, preto, branco, seja ela quem for, seja ela qualquer nacionalidade, independente de religião. Então, o que eu nesse momento estou passando e possa vir a passar, não sei, minha fé está centralizada em Cristo, em Jesus Cristo, porque tem sido Ele, Jesus Cristo, e o Pai Celestial, esse Deus maravilhoso. Então, independente do que eu possa estar no meu corpo físico, independente do que possa ser ou vir a ser, eu só quero dizer que eu sei que eu vou ficar bem. Porque quando a gente confia em alguém que a gente ama e serve, a gente não tem como se decepcionar. E quando eu paro para olhar, eu posso dizer que parte da missão já foi cumprida. Então, por que ter medo? Se eu ainda tenho muito para cumprir, não sei. Mas uma coisa eu sei. Que se for a vontade dele que eu tenha que cumprir ainda a missão aqui, vou continuar. Mas também se não for, tá tudo certo. Medo, não. Então é isso. Pode ser um estresse, pode ser uma ansiedade, pode ser um problema mais sério, não pode não ser nada, mas uma coisa eu sei. A dor é desconfortante, é chata, tá me impedindo de fazer as coisas que eu preciso fazer para o meu bem-estar, as coisas que eu costumo fazer, mas eu sei que Deus vai prover os meios. Deus não dá nenhuma prova que a gente não possa realizar. Deus não manda a gente passar por um caminho que Ele não tenha preparado antes. Ele não dá nenhuma ordem sem ter preparado um caminho antes. Então, é por meio da fé. É por meio desse caminho apertado e estreito que a gente viu a mão do Salvador. Então, independente, o chakra do coração, o chakra do coração é um centro de muita emoção. O meu já passou por muitas emoções. Boas, ruins, enfim, muitas. Então, provavelmente, alguma coisa deve estar mexida aqui dentro. Talvez esteja faltando um óleozinho na catraquinha dele, está faltando alguma coisa. Ou talvez não esteja faltando nada. Mas uma coisa é certa. Eu quero que Deus me revista de força, de coragem, de garra, de determinação. Não me permita o medo. O medo não vem de Deus. O medo que frustra a nossa fé não vem de Deus. De Deus só vem fortaleza, força, pessoas que nos enchem de coragem, de garra e determinação.